consigo una mejor vida relacional en el barrio es más atractivo. No quisiera llevar el argumento hasta el extremo, pero las objeciones no son menores, ¿no? Y finalmente, porque voy acabando, estaría el tema de la utilización de tecnologías como elemento de innovación política. Ahora no tenemos tiempo, pero si lo hubiéramos tenido, les hubiera pasado un vídeo que dura 6 minutos. Ya les he puesto aquí la dirección y ya lo encontrarán ustedes. Es una cuestión la mar de entretenida. Es el servicio de supercomputación de la Universidad de Zaragoza, no me pregunten ustedes cómo, consigue de Twitter los tweets, el número de tweets, origen y destino, 15 días antes del 15 de mayo, es decir, de las ocupaciones de plazas en toda España, y hasta 15 días después, que contienen hasta 70 palabras. Y estas palabras son ocupa, no nos representan, sí se puede, etcétera, etcétera. Los eslogans, los lemas del movimiento. Lo procesan, encuentran más de 500.000 de tweets con estas indicaciones, con estos tags, etcétera, etcétera. 80.000 usuarios y lo cartografían. Y es extraordinario ver el vídeo es precioso. Aquí verán ustedes cómo va evolucionando. Aquí te van saliendo las noticias. El gobierno dice que va a desalojar las plazas. Esto se enciende, que es una cosa que hay que ver, como si fuera una hoguera, etcétera, etcétera. Bueno, es obvio que el efecto movilizador del 15M pasa en muy buena medida por la disposición de estas plataformas. Más todavía, ¿no? La suerte de la última elección que cambió gobierno en España, porque ustedes saben que tenemos algunas dificultades con estos de los cambios de gobierno, a veces nos pasa, se produjo después de un atentado terrible, de un atentado terrorista, acerca del cual el gobierno mintió. Se ocurrió 3 días antes de unas elecciones generales y por razones de perjudicar a los contrincantes políticos el gobierno no decía la verdad. Y están mintiendo transmitido en aquel momento a través de SMS, tuvo un efecto devastador que cambió el signo de la elección. Por lo tanto, la difusión de objetivos y críticas fuera de los canales institucionales, la disputa de la hegemonía ideológica, la promoción de nuevas formas de movilización, el incremento de las posibilidades de transparencia y control público, es evidente. Ahora, nosotros tenemos, en mi ciudad se hace aquello que se llama el Mobile World Congress, es el encuentro mundial cada año del sector de los teléfonos móviles. 16.000, 20.000 personas vienen cada año. Desde el ayuntamiento han querido saber, bueno, ya que somos la capital mundial del móvil, vamos a ver cómo se distribuye el acceso al móvil entre las personas de la ciudad, ¿no? ¿Cuál es aquello que llaman la fractura digital? Y aquello que vemos, no solo del móvil, sino el acceso a la red, es como hay una diferencia notabilísima, claro, lo que es obvio, entre los hogares de renta familiar disponible elevada y los de renta familiar disponible baja. Por lo tanto, si ciertamente, ¿no?, el acceso a las nuevas tecnologías te plantean toda una serie de posibilidades, pero mira, este es el mapa de la renta, esta es la renta alta, los distritos de rentas altas, estos son los accesos altos a los medios digitales, estos son los accesos bajos a los medios digitales. Pues ya lo ven ustedes, que son como positivos y negativos de la misma imagen. Por lo tanto, ciertamente, capacidad, ciertamente posibilidad, pero ciertamente también, digamos, algunas limitaciones no menores. Acabo planteando algunas, porque ya ven ustedes que yo no tengo tanto respuestas como preguntas, pero ya me conformaría si alguna de ellas fuera pertinente.
Yo diría, nosotros vemos claramente, ¿no?, cómo las innovaciones en instrumentos y en procesos, que nos decía ayer Joao, tienen unos potenciales transformadores innegables. La innovación económica puede ser una herramienta para la distribución de ingresos, para la producción de riqueza y para quizás una mejor distribución de riqueza. La innovación social puede ser un medio para el apoderamiento comunitario, para la mejora de las condiciones de vida. La innovación ambiental puede ser un avance a la sostenibilidad y la política un instrumento para la inclusión. Pero también depende de las circunstancias en las que cada una de estas innovaciones sea aplicada, pueden ser también instrumentos para la mercantilización de bienes sociales y de bienes comunes, para aumentar las divisiones urbanas, para crear mayor segregación y, depende de cómo, para consolidar exclusión. Y esto nos lleva a aquello que no me gustaría llamarle la conclusión, pero sí el elemento que a mí me gustaría dejar a la reflexión de todos ustedes. El marco en el que nosotros introduzcamos estas innovaciones, el marco político, los valores a los que respondan las políticas que queremos implantar en la ciudad, pasa a ser la cuestión clave. La innovación en los procesos, la innovación en los instrumentos, ciertamente tiene una capacidad transformadora. Pero para poner esta capacidad transformadora al beneficio de la colectividad, es absolutamente necesario disponer de la capacidad de gobernar las transformaciones, de gobernar las transformaciones urbanas y, por lo tanto, de sujetar los cambios, las transformaciones en el campo de la economía, en el campo del ambiente, en el campo de la provisión de servicios, a un proyecto político. A un proyecto político que aspire a un mayor bienestar colectivo, en un marco, claro está, de una mayor equidad social, sostenibilidad ambiental y democracia política. Nada más, muchas gracias. Muito obrigada, professor. Vamos ao debate. 3 perguntas, depois mais um bloco. Que ya lo sabemos, que siempre serás el primero. Nadie esperaba otra cosa. Es que, pero, no nos decepciones ahora. No. Es que es tremendo, es tremendo. Además, Oriol. se pone aquí en primera fila y te mira fijamente durante toda la conferencia para intimidar, y tú ya vas allí que nos haga Hoy es tremendo, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Bueno. Hoy está horrorizado. Oriol, obrigado pela apresentação, foi muito clara e, do meu ponto de vista, teve uma enorme vantagem ao trazer exemplos concretos e, portanto, permitindo uma ponte entre aquilo que é um raciocínio mais abstrato e aquilo que é, ou que são os juízos de valor que nós podemos fazer a partir de exemplos concretos. Um dos livros que foi ali apresentado sobre a inovação social é um livro coordenado por um autor, não sei se conhecem, que é o Frank Mullert. E o Frank Mullert, o livro chama-se Inovação Social, mas o Frank Mullert chama a atenção para uma coisa muito importante. A inovação não é apenas fazer diferente. A inovação, o que ele considera inovação, sobretudo inovação social, é fazer diferente, tendo por base novos valores e novos princípios
e tendo como resultado benefícios globalmente positivos do ponto de vista social. Isto é, ele não tem uma concepção neutra de inovação, mas associa inovação a transformação socialmente positiva. Nós, em português, pelo menos em português de Portugal, não utilizamos a palavra societal, como os franceses, mas faz falta. Porque todas estas inovações são interessantes. Isto, no fundo, é uma pergunta. Todas estas inovações são interessantes se corresponderem, efetivamente, a uma inovação societal. Isto é, uma inovação que não se limita a constatar que houve mudança, mas em que essa mudança corresponde a tal mudança transformadora. Portanto, eu poria a inovação societal como um conceito federador, e é à luz do conceito de inovação societal que eu posso avaliar cada uma destas avaliações, cada uma destas, sim, da inovação económica, social, ambiental. A inovação económica, não quero falar muito, mas o exemplo da inovação económica é muito interessante, porque a economia, também não sei como é que se diz aqui no Brasil, a sharing economy, a economia compartilhada, não sei qual é, a economia compartilhada tem desde as moedas sociais até à Uber. E nós sabemos que muitas iniciativas que nasceram na economia compartilhada, assim que se transformaram em lucrativas, passaram a uma perspectiva de mercado. Portanto, isso parece-me interessante, eu acho muito importante os vários exemplos, mas tinha este primeiro comentário que é, para responder ao teu título, eu tenderia a pôr um adjetivo na inovação. Há falta de melhor societal, no sentido em que inovação societal corresponde a uma agenda transformadora e positiva. E isso corresponde com a parte final do teu comentário, portanto, penso que permite esclarecer o que está em causa. Depois, a um nível muito mais pragmático, e que se coloca a todos os decisores, e é o problema, como o Oriol, como nós, que já tivemos responsabilidades de decidir, tudo tem custos e benefícios. E tudo tem custos e benefícios que são diferentes para diferentes grupos, não é? Para diferentes territórios. E esta análise é extremamente difícil, mas tem de ser feita. Isto é, a avaliação dos custos e benefícios de cada uma destas inovações, mesmo correspondendo a inovações societais, é um exercício que tem que ser feito. E esse exercício, como qualquer exercício, pode ser feito de um ponto de vista estritamente técnico-científico ou pode ser visto de uma forma colaborativa, envolvendo aqueles que eventualmente pagarão os custos dessa inovação. Portanto, essa era uma outra dimensão, digamos, mais pragmática, mas que pessoas que, por uma razão ou por outra, estão mais associadas à decisão, têm que ter presente para não ter um olhar meramente técnico-científico, ou pior ainda, pretensamente neutro, limitando-se a fazer uma lista de custos e uma lista de benefícios, mas desenvolvendo exercícios e dispositivos de avaliação dessa análise de custos-benefícios, envolvendo justamente aqueles que podem ser prejudicados em termos de custos. Son una plaga. Bom, Oriol, não ia fazer pergunta, mas agora vou ter que fazer, não é? A minha pergunta vai essencialmente para aquela questão que colocaste relativamente ao efeito económico da introdução de melhorias. Ou seja, quando se pretende melhorar uma cidade, vai-se melhorar determinadas áreas relativamente a outras. Mesmo que o efeito global pretendido seja um efeito de melhoria, não é? Portanto, vai melhorar globalmente, mas mais umas áreas do que outras. Como vimos relativamente à circulação automóvel, não é? Eu gostava que tu te pronunciasses sobre as políticas
de perequação da forma como as sociedades se organizam ou não, as cidades são capazes ou não de fazer rebater no coletivo as perdas e os ganhos. Qual é a avaliação que tu fazes dessas políticas? Bem, Oriola? Por favor. Meus parabéns, você sempre inova, traz questões realmente que inquietam muito. Agora, trazendo a experiência da Espanha, principalmente de Barcelona, para o Brasil, eu vejo que o contexto, apesar do contexto geral de crise, mas o contexto brasileiro e as temporalidades são bem distintas, né? No caso, o que você apresenta sob a perspectiva da inovação, ela aplicada em vários itens até chegar à inovação política, tem vários que são passíveis de serem ajustados, mas o grande problema é que vocês já chegaram à satisfação das necessidades básicas de reprodução da vida. E o que grande parte do que é apresentado aparece sob a perspectiva de aumento da renda, melhoria das condições de renda desse contexto de crise, pelo primeiro gráfico que você apresentou, né, com o aumento das desigualdades. No nosso caso,